Amados irmãos, minhas irmãs, com alegria cumprimento a vocês através de mais esse estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela tua orientação através da tua revelação sagrada, a tua palavra. Nos abençoe com teu Santo Espírito, nos dando o entendimento necessário para compreendermos, termos condições de praticar e de transmitir para os que nos cercam. Dirige as nossas vidas, guarda-nos, perdoe nossos pecados e faltas. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, preparando-se para a mudança. O texto principal, Salmo capítulo 85, verso 13, que revela o seguinte: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Muito curioso, né? Por onde Deus passa, ele deixa um rastro de justiça e de transformação. Se a gente observar bem, ele como um criador absoluto, o tempo todo ele está criando. E se ele está criando o tempo todo, o universo está aumentando. E se o universo está aumentando, nada fica como está. Está sempre melhorando, sempre crescendo. A única coisa que prejudica, que mancha, que macula essa criação maravilhosa é o pecado. E que está relacionado com os habitantes deste mundo de uma maneira muito expressiva. Mas é mesmo por isso que o próprio Deus vai mudar para cá. O que está revelado em Apocalipse, que já estudamos no trimestre passado e temos aí abertamente na Bíblia Sagrada, especialmente o que está revelado entre o verso 1 e o verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz que o Senhor vai descer para cá e vai morar aqui. E aqui será o centro administrativo do universo. Quer uma transformação maior que essa? Isso sem falar nas mudanças apresentadas ali, então, nesse contexto do Apocalipse. Mas, nos mantendo na linha de raciocínio, aqui da mudança apontada no texto bíblico, nos dando a ideia que se o próprio Deus um dia vai se mudar para cá, um detalhe que precisa ficar claro, a única coisa que não muda é o perfil dele. A palavra dele não volta atrás. Os atributos da divindade são imutáveis. Por isso que ele afirma: eu, o Senhor, não mudo. Mas os passos dele, tudo está recheado de criação, de novidade, de transformação. Por isso que no mundo, partindo da mão de mortais, nada se cria, mas tudo se transforma. Coisa reconhecida já desde a antiguidade. Expressão conhecida já desde a antiguidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E outra coisa, lembrar que a justiça divina, ela não é cega como apresentada a justiça humana, que é cega. Mas a justiça divina não é cega. Tem uma visão excelente, microscópica, precisa. E o exemplo que ele nos apresenta, tanto de conduta como amor e misericórdia, são referências para todo aquele que busca um dia ser contado entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. O segundo tema, despreparados. A lição aqui entra num ponto muito curioso. Busca exemplos bíblicos para trazer aplicações para os nossos dias. Da importância que tem em nos prepararmos para a vida, para todas as etapas, para todos os ciclos da nossa vida. Porque os inesperados, já vimos que faz parte da nossa vida. Estar ou não preparado para enfrentar o inesperado é a grande questão. Em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13, temos aqui
um exemplo fantástico, um dos exemplos fantásticos que a Bíblia tem para trazer essa preparação para nós. Se observarmos logo no verso 1 e verso 2 dessa citação, desse texto bíblico, podemos perceber claramente, o texto aí revelado por Paulo, que em Moisés todos foram batizados no mar e na nuvem. Presta atenção, irmãos, o que Paulo está falando aqui. Ele está falando de batismo há 1500 anos antes de Cristo. O significado de batismo, mergulho e nascer nova criatura. Pois é o impacto que ele apresenta com a visão que o Espírito Santo revelou para ele sobre o início do Êxodo. A população todinha passou pelo mar, entre aqueles dois paredões, e foram em Moisés batizados. Que dali para frente, a nuvem que já os protegeu do exército egípcio ali, ficou entre o exército egípcio e a população israelita, até que eles pudessem passar pelo mar. E dali para frente, dando alimento para eles, uma interação constante entre Deus e eles. Meus queridos, que coisa fantástica o que Paulo está falando aqui. A pessoa de Moisés, esse servo de Deus que hoje inclusive mora lá no céu, teve até 1500 anos mais tarde visitando o próprio Cristo, junto na companhia de Elias, lá no Tabor, quando conhecemos então o relato da transfiguração de Cristo, quando ele levou Pedro, Tiago e João lá em cima. Esse indivíduo, Moisés, por que batizado em Moisés? Porque ele foi o representante de Deus ali diante do povo, o líder, usado por Deus como instrumento vivo nas mãos de Deus, para preparar o povo para entrar na terra prometida. Lamentavelmente, não foi possível chegar e entrar. Muito antes de se pensar em comemorar uma Páscoa no deserto, com certeza era para eles estarem ali na terra prometida. Mas justamente pela teimosia, pelo despreparo, pela indisposição natural dos rebeldes do Êxodo em se preparar, não queriam se preparar de forma alguma, é a ignorância. Hoje os seres humanos não é a mesma coisa. As pessoas não querem se preparar para nada. Quando se fala em velhice, então nem se fala. Não quer tomar providência disso, nem daquilo, quer as próprias manias, os próprios conceitos, que já definiu, eu sabe tudo, eu não preciso disso, não preciso daquilo, médico não sabe nada, ninguém sabe nada, só eu que sei de tudo. Não é mais ou menos por aí que o ser humano trilha? Pois é, está aqui o exemplo no deserto, e quando chega lá na altura do verso 10, infelizmente, nós percebemos que o resultado do Êxodo, que acabou, ao invés de durar alguns meses, acabou tendo que ser estendido por 40 anos. E mesmo assim, uma história horrível de um povo que deveria ser preparado para receber o Messias, e quando o Messias veio, eles rejeitaram. Os 12 que Jesus selecionou, 2 deles traíram. Um se recuperou, Pedro. Judas não teve jeito. Tanta informação bacana que ele poderia ter feito ainda para esses 12, e disse que eles não podiam suportar, não adiantava ele que nem querer falar. Jesus fez esse comentário com eles. Jesus teve que ficar mais 40 dias aqui. Hoje, a igreja de Deus na face da terra tem essa missão de continuar proporcionando oportunidade, condição para que os membros do povo de Deus na face da terra se preparem para a volta do Messias, para a volta de Cristo. Esse propósito continua. Mas se a nossa ignorância, se a nossa teimosia também continuar, infelizmente o que aconteceu lá no deserto, no Êxodo, que Paulo aponta aqui no verso 10 do capítulo 10 de 1 Coríntios,
a insistência na rebeldia, na teimosia, fizeram milhares e milhares vítimas do exterminador. Não é obra de Satanás, obra divina, limpeza. E infelizmente isso vai acontecendo na volta de Cristo. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, fala que o iníquo, esse teimoso, esse birrento, esse ignorante voluntário, será revelado, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, pelo resplendor de sua vinda. Pessoas que são donas de si, acham que pode tudo. É o que vai acontecer. Nós temos o ciclo da nossa vida, que é tão pequenininha, tão rápida como um orvalho, que escorre da pétala da flor, antes de bater no chão, ele seca. Assim é a nossa vida. É muito rápido. Se alguém pensa que 100 anos, 100 e poucos anos é muita coisa, não é nada. Passa na ventania. Passa igual um relâmpago, igual um raio. E o que é que nós fizemos? No que realmente estamos preparados? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Outros exemplos bíblicos, nós temos aqui também em Atos capítulo 5, verso 1 a 10, Ananias e Safira. Observe, depois de tudo que aconteceu do Calvário, com milagres e tudo, tem um relato desse. De duas pessoas serem mortas, serem fulminadas praticamente, diante de todos, justamente por afrontarem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E quantos que tem por aí afrontando o Espírito Santo até hoje? Imagine como que essas pessoas olharão para Cristo nas nuvens dos céus, se não estarão no meio daqueles que vai pedir as rochas para cair sobre si. Se não arrependermos, que seja tarde demais. Gênesis também, capítulo 16, verso 1, 2, 5 e 6, todos esses textos, todos esses versos, apontando para o tremendo conflito que Sara arrumou para si, colocando a sua serva Agar para se deitar com seu marido. Que confusão que eles trouxeram para dentro de casa, por não confiarem de forma absoluta na promessa. Que Deus tinha sido claro. Mas sempre o ser humano quer dar um jeitinho, quer ajudar. Os 12 espias não foi assim? Deus não mandou chegar e entrar. Eles não. Pois quiseram sugerir para Deus, dar uma forcinha. Não, vão levantar 12 espias, um de cada tribo. O que aconteceu? 40 dias que eles espiaram a terra, 40 anos de castigo, por falta de fé. Porque dos 12 que entraram, só 2 estavam devidamente preparados. 10 estavam completamente despreparados, consequentemente representando bem as suas tribos. E precisaria então de 40 anos para prepará-los para poder definitivamente entrar. Deus sabe o que faz. Não é castigo por acaso. Não é maldade, não é nada. Muito pelo contrário, é bondade, amor e misericórdia. Porque do contrário o povo ia ser todo exterminado. Porque o despreparo está aí na cara, que era absoluto. A representação de 10 tribos, o que deu? Se eles tivessem obedecido, não tinha 12 espias, não tinha nada disso, era chegar e entrar. E o resultado para receber o Messias teria sido outro, com certeza. Mas olha aí o que aconteceu e olha o que continua acontecendo. O que a nossa falta de fé, a nossa rebeldia, o nosso espírito de sabe tudo proporciona para nós. É esses os resultados que a Bíblia está apresentando. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Aqui também no livro de Mateus, no capítulo 20, do verso 20 ao 22, no meio dos 12 ali, apresenta ali a mãe de Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, vim pedir para Jesus na cara de todo mundo, para que lá no céu esses 2 tivessem lugar especial, um à direita e outro à esquerda de Cristo. Olha, irmãos, uma mulher que estava assistindo, juntamente com aqueles filhos, tanto poder, tanto milagre exposto, tanto sermão bacana, tanta palavra bonita de preparo para o reino eterno, ter coragem de pedir uma coisa dessa diante de todo mundo. Olha se não é uma coisa digna de dó. Falando sobre
um ser divino ali diante deles e um pedido desse modelo na frente de todo mundo. Então, o ser humano, de fato, ele é muito despreparado. Nós precisamos muito de oração, de dedicação no estudo da palavra, de caminhada firme, de interação missionária, de interação espiritual, de convívio de fato, com o teor de fato da palavra, para que possamos realmente, em Cristo, estar preparados. Porque, do contrário, o despreparo é o que fica claro na conduta de todos os mortais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, preparando-se para o casamento. Aqui a lição começa a funilar mais no perfil da individualidade. A questão do casamento, preparar para casamento, é algo que a gente precisa pensar realmente antes de tomar essa decisão. É importante, é indispensável na felicidade daqueles que naturalmente nasceram dessa maneira, próprios para casar, não nasceu para viver sozinho, emocionalmente para isso, principalmente emocionalmente. Muitos talvez até financeiramente já nasceu até pronto, mas emocionalmente não. Lembre-se de que ninguém nasceu com manual de orientação. Todos nós somos únicos diante de Deus e diante dos homens. E a forma usada em cada um, o manual, ó, rasgou e jogou fora. Todo mundo é único. Até a digital, a íris do olho é única. A partir desse ponto, nós precisamos, então, ao buscar alguém para viver do nosso lado, não se esquecer, em primeiro lugar, que eles precisam ser no mínimo igual aos nossos pais. Se tivermos de fato bons pais. Porque, infelizmente, quando a palavra de Deus compara que Deus não esquece o seu filho ainda com a mãe venha se esquecer, ele estava apontando para mães que, infelizmente, esquecem. Nós temos visto hoje mães jogar até filho nos latões de lixo, abandonar nas portas das casas, e etc, etc, jogar nos matos, etc. Infelizmente, esse tipo de maldade Deus já sabe que tem no ser humano, no mundo dos mortais, isso é normal. Agora, naturalmente, mesmo as pessoas sendo más, como disse Cristo, nós procuramos dar boas coisas aos nossos filhos. Jamais um pai vai dar um escorpião para um filho que pediu um pão. Jesus fez esse comentário de maneira muito feliz, com muita propriedade. Isso é muito objetivo. Então, queiram ou não, nossos pais é uma referência bacana. Então, quando a gente vai buscar alguém para fazer parte da nossa vida, que vai passar mais tempo do nosso lado do que os nossos pais, que os nossos pais vão ficar do nosso lado que 20, 30 anos, mas o cônjuge, em tese, é para ficar a vida toda. Então, como que você escolherá alguém para passar o resto da vida do teu lado? Pior do que seus pais. Então isso é algo que precisa prestar muita atenção. Porque essa personalidade aí, a Bíblia ainda aponta, em Gênesis 2:24, como em Mateus 19:5 e Marcos capítulo 10, verso 7, que ela vai se tornar uma só carne conosco. E quando fala em tornar uma só carne, não quer dizer que houve uma fusão física. Não. São duas pessoas distintas, mas que determinou um foco para a vida conjugal, para a vida familiar, para formar uma nova base, uma nova estrutura, um novo ciclo de companheirismo, de amor e fidelidade. Afinal de contas, dois instrumentos ou duas vozes só vai cantar bonito ou tocar bonito se estiverem afinados. Se desafinar, não tem quem aguenta. Haja ouvido para dar conta. Nem os filhos vão dar conta, a sociedade não vai dar conta, ninguém vai dar conta. Pensa o tanto que é ruim. Você está ali quietinho, no sossego da sua casa, o final de dia, durante o dia, o final de semana, seja lá com o dia que for. E o vizinho
começa a brigar e discutir, quebrar pau e aquele negócio todo, e ameaças A, B, C e D, e aí tem até que chamar a polícia para poder acudir, para que não aconteça coisa pior. Meu Deus, que coisa complicada. Tudo porque dois instrumentos desafinados. Só dá piseiro. Não funciona. Então tem que ter no mínimo essa inteligência básica durante a escolha para ter instrumentos afinados do seu lado. Instrumentos desafinados já chega o que tem no pecado dessa vida. Não precisa de ter esse cuidado. A afinação mínima que precisa ter é dos seus pais, que você observou a vida toda. E dependendo do tipo de afinação que você viu lá, meu Deus, não adianta. Porque a Bíblia já mostrou que tem, infelizmente, mães que jogam filho no lixo. Que tem pais maus, que dão mau exemplo desde que os filhos nascem. Seja por ignorância, seja por não ter tido orientação anterior, seja voluntário ou não essa ignorância, mas é uma referência muito triste. Tem mãe que fuma, grávida, e coloca asma numa criança já para o resto da vida. Uma doença que tem controle, mas não tem cura. Entende, irmãos? O tratamento é o controle. Mas o que causou a asma? Na maior parte dos casos, o cigarro da mãe ou do pai que fumou perto da mãe grávida. É uma das grandes causas de asma em crianças que crescem com asma. Tem várias outras causas, mas essa é certeira, não tem para onde fugir. Porque, como sabemos, não existe bronquite asmática, existe asma. E ela tem várias causas, mas uma delas que é fatal é essa. E a mãe, saiba ou não disso, fez. E a criança nasceu com problema. E aí ela vai ter como referência? É difícil, é complicado. Então, meus amados, nós precisamos prestar atenção na vida. Ficar ligado nesse contexto, porque para ser uma só carne, tem que nos proporcionar algo melhor do que nós tivemos em nossa casa. E se já foi bom, no mínimo igual. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Isso é preparar-se para o casamento. Quarto ponto, paternidade e maternidade. Se o cônjuge que nós escolhemos não vem com manual de instrução, com certeza, porque eles não nasceram com isso, então os filhos não nascem também com manual de instrução. Isso é automático. Foi assim com nossos pais, com nossos ancestrais e na nossa descendência toda. Ninguém nasce com manual de instrução. Cada pessoa é única. E logo nós temos um texto bíblico apresentado aqui no manual de maneira muito feliz, que é o Salmo 127, verso 4 e 5, que diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. E feliz o homem que enche a sua aljava com essas flechas. Irmãos, isso é tão feliz essa aplicação, porque quando está falando de flecha, nós estamos falando de um período que não existia pólvora. A pólvora veio surgir por volta do século X, da era cristã. Então, até existir pólvora, o que se usava em batalhas era arco e flecha, lanças e outros instrumentos mais, todos conhecidos como arma branca. Essas flechas, quanto maior a aljava, que é o objeto que porta, que guarda as flechas, quanto mais flecha e flechas de ótima qualidade, mais segurança o guerreiro sentiria durante a batalha ou durante uma caçada. Ele estava sempre prevenido. E aqui podemos ver flechas amigas ou flechas inimigas. Veja, amados, se temos bons filhos, não importa a quantidade, é uma influência benéfica, é uma estabilidade, é uma honra
para a família, para a sociedade, para o mundo. Do contrário, que tristeza! Se temos maus filhos, é uma desonra para a família, para a sociedade, para a escola. Olha o que aconteceu agora em Suzano, há poucos dias, semana passada. E como isso tem acontecido com frequência nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo também acontece. E no Brasil não foi a primeira vez também. Então pensam que mancha, que nódia ruim para os pais de crianças tão más, psicopatas, que entram, invadem e atiram e matam outros coleguinhas inocentes. Por quê? Porque a maldade está lá no coração dessas crianças. Porque os pais não conseguiram, então, desenvolver boas flechas para essa aljava. Desenvolveu isso. Sabe, irmãos? Com os problemas que nós já temos, acontece até dos pais ter dado tudo, ter educado, não ter faltado a presença, etc. E ainda no monte de lixo nasce um cravo, como no jardim pode nascer uma erva daninha. Infelizmente, o inimigo, na estrutura das potestades da maldade, tem condição de proporcionar esse tipo de coisa. É o que aparece na parábola do joio e do trigo. O inimigo fez isso. Que na calada da noite, essas potestades, através das estruturas de mídia, internet, filmes, novelas, ideologias diversas, ensinadas nas escolas e nas faculdades, infelizmente, são formas que as trevas usam, essas potestades usam, para formar um exército de seres maus, que em qualquer idade pode manifestar a conduta da psicopatia, que é um travamento da maldade sem volta, tanto para si mesmo, para como o mundo ao seu redor. Agora, eu comentei que a pólvora, então, ela foi descoberta por volta do século X, lá na China. E desde que foi descoberta a pólvora, já começaram a usar, inicialmente em canudos de bambu e depois em canudos de metal, para lançar projéteis que já alcançavam até 1000 metros de distância já naquele tempo. Hoje, temos armas de repetição, pentes, e que colocadas em aviões, colocadas em navios, em canhões, etc, etc. Centenas e milhares de tiros por segundo. E assim são também os filhos, hoje, se mal criados, fazendo estrago na sociedade. Com velocidade sem igual, destruição sem igual, terrorismo sem igual. Paternidade e maternidade, tão refletido quanto o preparo para o casamento e preparar para trazer esses filhos. E na juventude, quanto mais jovens, mais seguro. Porque depois de uma certa idade já passa a ter gravidez de risco, já não é tão interessante mais. Aí, evidentemente, ficaria bem mais seguro e sólido as adoções que têm tanto valor quanto, mas que haja o preparo para receber esse novo membro e colocá-lo na sociedade. Por isso, no mandamento, honra teu pai e tua mãe, tem um lugar de honra para mostrar num mandamento escrito pelo dedo de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque os filhos, ou é para a nossa honra, ou para a nossa desonra. E com certeza, mudará expressivamente a nossa vida. Quando éramos sozinhos com os nossos pais, a nossa vida era de um jeito. A partir do momento que entra um cônjuge, muda completamente. E quando chegam os filhos, muda de novo. E quando eles se casam e começam a ter os seus filhos, mais mudança vai chegando.
E a vida não para de mudar. Até o Senhor vai se mudar para cá. E Ele cria o tempo todo. E a partir do momento que tem criação o tempo todo, o universo está mudando. O tempo todo, está aumentando. A única coisa que Ele vai passar a régua e não vai ter mais, vai ser o pecado e os rastros do pecado. E isso vai acabar. Vai encerrar de vez. Mas para fazermos parte, sermos contados dentre esses que estarão do lado do Senhor para todo sempre, precisamos de nos prepararmos. E a palavra de Deus, o estudo da palavra, através da lição, através da Bíblia, através dos sermões, através do trabalho missionário, é o que nos mantém preparados, ativos e antenados para o reino de Deus. Por isso que ele disse que quem faz isso se torna peregrino. Esses adoram o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o adorem. João capítulo 4, verso 23. Quinto tema, preparando-se para a velhice. O Salmo 90, verso 10, escrito por Moisés, veja que o cara viveu há 1500 anos antes de Cristo. É quem fez o comentário sobre até 70 anos, a vida normal, mas de 70 anos para frente é enfado e canseira. Até por lá, eu comentei outro dia que foi Davi que escreveu o Salmo, e não foi, realmente foi Moisés. E isso é uma coisa realmente muito significativa, que Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, já seria bastante significativo, mas 500 anos antes de Davi ainda nem se fala, porque curiosamente, o próprio Moisés, ele morreu e ressuscitou com 120 anos. A cultura dele era normal viver até os 120 anos. E a pena inspirada fala que até os 80 anos ainda era idade militar naquela época. Então, para Moisés escrever o que ele escreveu aqui, ele estava mostrando, mesmo nas pessoas que viviam os 120 anos, 100 anos, 120 anos, mas depois de 70 é mais ou menos cansaço, é mais ou menos a chegada das dores. E preparar para a velhice é algo muito significativo, porque ela chega, e com ela chega um monte de coisa que a gente não estava esperando e nem contava com isso. A nossa coluna, com o tempo, ela vai desgastando, hérnias, detalhezinho que vai se expondo, e a musculatura dessa coluna vai murchando. Depois dos 40 anos vai diminuindo. E se nós não tivermos atividade física, então, pior. A velocidade é muito maior. Aí as dores ficam expostas. Depois dos 40 anos de idade, nem se fala. Todo mundo deveria procurar fazer o Pilates. Porque fortalece a musculatura da coluna e camufla esses defeitinhos que aparecem com o tempo. E não deixa dar dor. O indivíduo começa a agachar, fica travado, senta, trava, por causa desses defeitinhos da coluna. E fazendo o Pilates, ele fortalece a musculatura da coluna e cria força. E consegue ir com mais alegria, com mais satisfação, com mais disposição, continuar, prosseguir. E quantas pessoas, você vai falar isso para a pessoa, não vou fazer isso não, e vai ficando, aí vai curvando, vai andando torto, daqui um pouco não aguenta sentar, não aguenta levantar, não aguenta agachar, é muito triste. Hidroginástica é muito bom, caminhada é muito bom, mas o Pilates é específico para fortalecer a musculatura da coluna. É um preparo físico bacana para receber a velhice. Pense nisso, amado irmão. Não bata de frente, porque a velhice veio para todo mundo. E chegou, aí ela traz os companheiros doídos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Outro ponto interessante que nós temos que observar, que já o salmista, capítulo 71, verso 15 ao verso 18, ele já mostra, aqui o salmista mostra uma outra preocupação com relação à missão que nós temos. Aí envolve o nosso comportamento, a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nosso envolvimento diante de Deus e diante dos homens. O salmista aqui tem uma preocupação severa em ter vivido o tempo que viveu, agora com o cabelo branco, e ele pedindo a Deus para que ele tenha completado realmente a sua missão e tenha conseguido divulgar, evangelizar o mundo ao seu redor.
a geração vindoura que está à sua volta. Legado, transferir um legado, de alguma forma, para alguém. É verdade que às vezes os filhos não estão interessados no legado que os pais querem deixar para eles. Está interessado muitas vezes é no dinheiro, na herança, mas o legado, muitos não estão interessados. Os pais morrem num dia e no outro dia eles acabam com tudo. Mas e o legado? Mas você, pai, você, mãe, está preocupado em transferir um legado? Então, isso é muito importante. Aqui o salmista estava preocupado com esse ponto. Ele querendo cumprir com a missão. Hoje nós temos muita informação sobre a velhice e tudo que ela proporciona. Talvez na história da humanidade nunca houve um tempo em que tivesse tanta oportunidade e tanta orientação para que os velhos possam gozar de boa saúde e ter boas relações no mundo inteiro. Muitas atividades bacanas. Antigamente era bem pior a situação com eles. Mas também é verdade que nunca houve um tempo em que a maldade estivesse tão evidente e a proliferação, a promiscuidade com relação ao comportamento religioso e espiritual e mesmo social tivesse tão avassalador na história da humanidade. Mas a palavra de Deus está aí, orientando e preparando para que o legado de todos os seres humanos possam ser legados para a honra e para a glória de Deus e consigam todos transferir esse legado. Mas para isso, não se esqueçam, preparemo-nos para a velhice, porque ela vai chegar. E não só a velhice, como preparando-se para a morte, sexto tema, aqui é algo mais impactante ainda. Ainda que muitos ignorem, ou faz de ouvidos moucos, ou de olhos cegos, que não está vendo nada, mas ela vem. Cumpriu a missão, repousou. Se não cumprir, está vivo. E se Deus vê que não tem jeito, que você não vai conseguir cumprir com a missão que Ele te confiou, Ele vai deixar você descansar também. E alguém vem para fazer o que você não teve competência em Cristo para fazer. E aí? Mas a morte, de uma maneira ou de outra, essa morte que nós conhecemos, que na realidade a Bíblia chama de sono da morte, vem. E estamos preparados? Pense, raciocine. Do nada. Antes de ontem à noite, um amigo de infância ligou para mim, pedindo para orar pelo pai dele, que eu nem sabia que estava doente. Um velho amigo da família. Falei, vamos orar sim, meu irmão. No outro dia cedo, eu recebi a notícia que ele havia falecido. Irmãos, essas coisas acontecem de uma maneira tão rápida, tão rápida. E se pega a gente despreparado, é um desconforto, é uma desolação. Até recuperar isso é dureza. E tudo que a gente faz, estando preparado, nós temos mais condições de avançar e de deixar um legado mais sólido para o mundo ao nosso redor. Não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que nos cercam. Meio esse em que nós cumprimos com a missão que Deus nos tem confiado. Por onde quer que nos encontremos na face deste velho mundo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 24 ao 26, deixa bem claro ali que o último inimigo a ser vencido é a morte. Não esqueçamos que Cristo, Ele próprio, morreu a morte eterna. Ele foi o único ser no universo que morreu a morte eterna. Apocalipse 1, 5. Ele foi o primogênito dos mortos. Quando ele morreu, já tinha mais de 4.000 anos de história de pecado. Então sabemos que para ele ser chamado de primogênito dos mortos, não é morte comum. Está falando de morte eterna, no único sentido absoluto. Vida e morte para Deus é absoluto.
Não tem outra aplicação. Agora, essa morte que nós chamamos de morte, João capítulo 11, verso 11, se referindo a Lázaro, que já estava dessorando, Jesus falou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, essa morte, que nós entendemos por morte, na realidade não é morte, é sono da morte, desmancha, some debaixo da terra. Mas o dia que Deus, o Criador, chamar pelo nome, ele vai ser ressuscitado, ou para receber o galardão da vida eterna, ou da morte eterna, e de uma só vez deixar de existir, para sempre, juntamente com o diabo e seus anjos. Mas se pelo galardão da vida eterna, sim, é o que Paulo comenta em 1 Coríntios, capítulo 15, ele trabalha o tempo todo com a ressurreição, com a transformação, que lá na altura do verso 51 a 53, ele comenta que convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso é um fato incontestável do ponto de vista teológico e bíblico. A grande questão é, estamos preparados para aceitar essa realidade do nosso espaço, do quinhão que Ele nos deu nesse mundo, nessa vida? No balanço da nossa vida, o que está sobrando para Deus de tempo? E no cumprimento da nossa missão com o mundo ao nosso redor? Pense um pouco. Reflita. 1 Reis capítulo 2, versos de 1 a 4, tem um outro texto bíblico muito interessante que nos levanta novamente a questão do legado. Aqui, Davi estava morrendo e chamou seu filho Salomão. A história de Davi foi uma história muito dureza. E aqui, para transferir a monarquia, mais dureza ainda. Só 3 reis administraram Israel como um todo. Foi justamente Saul, Davi e Salomão. Depois desses 3 aqui, meu Deus, a coisa bagunçou feio. Já não teve mais como fazer uma transferência normal de pai para filho. Porque no reino de Salomão, quando ele morre, Jeroboão e Roboão dividiu o reino. 10 tribos com a capital em Samaria, ficou para Jeroboão, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, com Roboão. Pense, irmãos. Começou uma inimizade entre as 12 tribos, que até nos dias de Cristo, samaritanos e judeus eram inimigos mortais. E na verdade, no meio das 12 tribos de Israel, o Messias que veio para que eram seus, os seus não o quiseram, o rejeitaram. Davi estava aqui exatamente preocupado com isso. Salomão, nós estamos falando da rapa do tacho, do caçulinha. O mais velho é que tinha que estar recebendo esse privilégio da transferência da monarquia. Mas Davi estava transferindo para o caçula. Meus amados, isso foi providência divina, porque Deus sabia que nenhum tinha condição de ocupar essa posição, só Salomão. E orientou Davi a isso. E Davi fez, não foi à toa. E não se esqueça, Davi teve Salomão com Betseba, aquela do adultério. Olha que coisa tremenda. O primeiro filho que eles tiveram nasceu morto, mas o segundo foi Salomão. E esse, no meio de centenas de mulheres que Davi tinha, foi Salomão, o escolhido. Veja que o amor e a misericórdia de Deus são algo, são 2 aspectos que a gente realmente tem dificuldade de entender. A nossa mente não está preparada para entender. Mas os fatos bíblicos estão aí. Davi estava aqui chamando então Salomão para transmitir essa orientação que ele tinha entendido e estava ali sentindo que a morte estava chegando. E queria deixar um legado. E que legado? Foi o apogeu da história de Israel, do governo de Salomão. Foi muito alto as realizações alcançadas sob o governo de Salomão, porque ele trabalhou de forma uníssona com a palavra de Deus. Teve uma fase difícil, uma fase ruim, terrível, de apostasia, mas no final
ele se converteu novamente e realinhou a conduta, mas infelizmente a transferência do legado ficou bastante comprometida e nós temos uma história terrível da monarquia de Israel e até hoje um ambiente geográfico terrivelmente complicado pela estabilidade política, social, de convivência no Oriente Médio. Mas sabe, irmãos, e o nosso legado? Tudo isso que nós estudamos é mostrando exemplos bíblicos, mas voltando para a aplicação pessoal. E o nosso legado? O que eu posso fazer de diferente para ser de fato um vitorioso? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, a família é base sólida. Quando estudamos a Bíblia Sagrada e a pena inspirada, podemos notar que tanto quando os nossos primeiros pais saíram expulsos do jardim, foi através de famílias que depois se tornaram tribos, e depois de tribos, o ajuntamento delas se formaram clãs, e o ajuntamento de várias clãs formavam a cidade-estado. E assim chegamos hoje a grandes países, a grandes continentes. Mas família sempre foi a estrutura através da qual se formou as bases das grandes nações que existem hoje no mundo. Família continua sendo essa base. Até hoje, nada mudou. As potestades da maldade com ideologias de gênero tentam combater isso, mas serão fulminados diante do Deus dos céus e do universo. Assim que Jesus chegar, esses iníquos serão queimados, fulminados, serão queimados e fulminados vivos. Por esse motivo. Porque lutam contra o Senhor dos Exércitos, lutam contra a base sólida do caráter ideal de qualquer mortal, que se chama família. É muito importante, irmãos, valorizarmos a família. Ela continua sendo. Foi na saída do jardim, foi no dilúvio, foi no êxodo, foi na monarquia de Israel e depois da monarquia de Israel. Na igreja primitiva e nas igrejas pelo mundo afora hoje. Continua sendo a família a base mais sólida da formação do caráter. É um espelho, é uma referência. Se conectadas com a palavra, melhor ainda. Glória a Deus. Que o resultado é bem mais expressivo. Para a honra e a glória de Deus. Santo Deus. Continue, Senhor, nos abençoando como indivíduo e como famílias. Que as famílias do teu povo espalhadas sobre a face da terra continue valorizando essa conduta, essa expressão, essa forma de vida e principalmente dedicando para a tua honra, a tua glória e teu louvor todos os componentes da família. E que debaixo das tuas bênçãos possamos trilhar na direção de pessoas melhores, de pessoas que deem bons exemplos e possam se expressar verdadeiramente como luz do mundo e sal.